Moçada, tudo bem? Vamos para mais uma aula de radiciação. Hoje nós vamos falar sobre soma e subtração de radicais. Para somar ou subtrair radicais, os índices e o radicando devem ser iguais. Se não acontecer isso, eu não posso somar. Então só tem duas raízes. Eu só posso somar as duas se elas tiverem os mesmos índices e o mesmo radicando. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Letra A primeiro. Eu quero somar 2 raiz cúbica de 5 mais 5 raiz cúbica de 5. Primeira coisa que nós vamos olhar, as raízes que apareceram, tem o mesmo índice? Tem. Tem o mesmo radicando, que fica dentro da raiz, que fica dentro do radical, chamado de radicando. É o mesmo? É, 5 nos dois. Então eu posso somar. Como que eu vou somar? Vou somar 2 mais 5, 7. E copia a raiz cúbica de 5. Está feita a soma. Eu só posso somar ou subtrair se as raízes forem as mesmas. O que significa ser as mesmas? Ter o mesmo radicando e também ter o mesmo índice. Quando isso acontece, eu posso somar. Isso vale tanto para adição quanto para subtração. Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco aqui assim. Vou colocar exemplo B. Exemplo B. Coloco lá assim, ó, 2 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 2 menos 5 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3. Eu quero fazer essa expressão, certo? Eu quero somar e subtrair. Primeira coisa, nós vamos observar, todas têm a mesma raiz, o mesmo índice, o mesmo radicando? Eu sei que essa, 2 raiz de 2, 7 raiz de 2 e 5 raiz de 2, sim. 2 raiz de 3, não. Olha como nós vamos fazer. Então, como tem o raiz de 2 aqui, e aqui também tem raiz de 2 e aqui também, então vamos somar. 2 mais 7, 9, menos 5, 4 raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 3. Pronto. Esse é o valor dessa expressão. Às vezes, alguns alunos ficam, e aí, Rodrigo? Professor, eu preciso resolver raiz quadrada de 2, eu preciso resolver raiz quadrada de 3. Você só vai precisar resolver se o exercício pedir. Vamos supor que lá no exercício ele fala assim, ó, use aproximadamente raiz quadrada de 2 igual a 1,41. E no lugar da raiz quadrada de 3, use aproximadamente 1,73. Aí eu posso resolver. O que eu vou fazer? 4 vezes raiz de 2 é 1,41, mais 2 vezes 1,73, que é aproximadamente a raiz de 3. Agora eu posso resolver. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, vale 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, deu 5,64. Mais 2 vezes 1,73. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Pronto. Agora eu vou somar. 5,64 mais 3,46 vai ficar 4 mais 6, 10. Vai 1. 4 mais 6, 10. Mais 1, 11. Vai 1. 5 mais 3, 8. E 1, 9. Então, ou seja, 9,10. Ou seja, 9,1. Mas isso você vai substituir raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, se o exercício te contar. Vamos para outro exemplo. E se eu colocasse aqui assim, uma soma dessa forma? Letra C. Raiz quadrada de 108 mais 3 raiz quadrada de 32 menos 5 vezes a raiz quadrada de 20. Se vocês observarem, em primeiro momento não dá para somar. Os índices das raízes até que são iguais, mas os radicandos são diferentes. Aí nós vamos usar o que eu expliquei para vocês na aula anterior. O que nós vamos fazer? Tentar simplificar esses radicais. Depois que eu simplificar, vamos ver se dá para somar. Então, primeiro vamos simplificar a raiz quadrada de 108. Então, eu vou fatorar o 108. E como é raiz quadrada, eu vou separar parzinhos de números iguais. Vamos lá, 108. Por 2 dá
que é par. 108 dividido por 2 dá 54. 54 também dá por 2, que é par, dá 27. 27 agora dá por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Pronto, está fatorado. Como é raiz quadrada, que eu bem ensinei, vamos separar parzinhos de números iguais. Então, deu um parzinho de 2, um parzinho de 3. Aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar, no lugar da raiz quadrada de 108, vai ficar 6, 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada, quem que foi o número que ficou lá dentro da raiz ainda? 3. Então, 6 raiz quadrada de 3. Agora, eu vou fatorar o 32. Então, eu vou colocar mais 3 que já está aqui, e vou sim fatorar o 32. Vamos lá, fatorando o 32. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, certo? 32 dividido por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Vou separar, como é raiz quadrada, vou separar parzinhos de números iguais. Então, deu um parzinho de 2, outro parzinho de 2. Então, quem que vai sair da raiz? 2 vezes 2, 4. Então, no lugar da raiz quadrada de 32, o que eu vou colocar? 4. Raiz quadrada, ficou um número lá dentro ainda. Quem? O 2. Pronto. Ah, Rodrigo, e esse 3 que estava aqui antes? Eu multiplico. Certo? Então, agora, menos 5. Vou agora fatorar o 20. Então, vamos fatorar o 20 aqui. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, vou separar parzinhos de números iguais. Então, quer dizer que deu um parzinho de 2 somente. Então, no lugar da raiz quadrada de 20, o que eu vou colocar? O 2, que saiu da raiz. E quem ficou dentro da raiz? O 5 aqui, ó. Pronto. Rodrigo, o que eu faço com esse 5 que veio antes da raiz de 20? Multiplico. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar assim, ó. 6 raiz quadrada de 3, mais 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 4 vezes 3, 12. Raiz de 2. Raiz de 2. Menos 5 vezes 2, 10. 10 raiz quadrada de 5. Pronto. Agora, Rodrigo, tem como somar isso aí? Tem como ajeitar, diminuir essa expressão? Vamos ver. As raízes são iguais? Tem o mesmo índice? As raízes têm o mesmo índice? Tem. Tudo raiz quadrada. Mas tem o mesmo radicando? Não. Aqui é 3, aqui é 2, aqui é 5. Então, deixa assim. Está, pelo menos você pegou a expressão e simplificou ela, para tentar ver se dava para poder somar ou subtrair. Como as raízes são diferentes, não deu. Certo? Agora, vou colocar o último exemplo aqui, letra D. Se eu colocasse aqui assim, ó, raiz, letra D, raiz quadrada de 108, raiz quadrada de 108, menos 2 vezes raiz quadrada de 27, mais 3 raiz quadrada de 75. O que nós vamos fazer? Do mesmo jeito. Primeira coisa, as raízes são todas raízes quadradas, de índice 2, todas são. Mas os radicandos são diferentes. Então, nós vamos tentar fatorar e ver o que acontece. Talvez dá para somar. Vamos lá. 108. Vamos fatorar de novo, né? Apesar que nós já fizemos anteriormente. Por 2 dá 54. Por 2 dá 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, ok? Vou separar como é raiz quadrada parzinhos de números iguais. Um parzinho de 2 e um parzinho de 3. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, no lugar de 100, raiz quadrada de 108, eu vou colocar 6 raiz quadrada de 3. Menos 2 vezes. Vou fatorar o 27. Já está aqui do lado. Vou pegar ali como cópia. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Vou separar parzinhos de números iguais. Um parzinho de 3. Então, no lugar da raiz quadrada de 27, o que eu vou colocar? 3 raiz quadrada de 3. Mais 3. E eu vou fazer a mesma coisa com 75. Vou fatorar o 75. Fatorando 75, por 2 não dá, porque ele não é par.
Por 3, 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3, então 75 também é divisível por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Não dá mais por 3, dá por 5. Que dá 5 por 5 dá 1. Agora eu vou separar parzinhos de números iguais. Opa, um parzinho de 5. Então vai ficar 3, que já está aqui de fora. No lugar da raiz quadrada de 75, quem vai sair da raiz? O 5. Raiz quadrada. Quem ficou dentro da fatoração? Quem ficou dentro da raiz? Que eu ainda não mexi na fatoração, 3. Pronto, agora eu vou reescrever isso aqui. Ó, 6 raiz quadrada de 3, menos 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 5, 15, raiz quadrada de 3. Agora todas as raízes agora têm índices iguais e radicais iguais. Então eu posso resolver. Então vamos lá, 6 menos 6, 0. Então eu posso cortar essas duas raízes. Pronto, o que sobrou? 15 raiz de 3. Então, resumindo, pessoal, a aula de hoje, eu só posso somar raízes quando elas tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando. Um abraço, bons estudos para vocês e até a próxima aula.